Posso sim. Então, por favor. Senhor, te agradecemos por este dia, por este momento, que apesar de todas as dificuldades, Senhor, mas não temos nos afastados de Ti. E te agradecemos também porque temos sentido a Tua presença em nossa igreja, mesmo à distância, Senhor. Que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, como ouvimos agora do Elton e de todos os outros membros da igreja, que ninguém teve problemas ainda, Senhor, de saúde, que não venhamos a ter. Venha estar agora com a Marineide, que vai nos trazer a aula, que o Senhor possa falar por ela, Senhor. Fica com cada aluno desta classe e de todas as outras. Em nome de teu Filho Jesus. Amém. 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 Ok, então vamos lá, gente, eu vou compartilhar minha tela, vocês me dão uns feedbacks aí de quando estão vendo, quando... Ok? Ok, Marineide. Então vamos lá. Gente, como eu falei a semana passada para vocês, eu li este livro chamado Resgatando a Ambição. Eu tinha comprado esse livro num congresso teológico há muito tempo atrás, e ele ficou muito tempo embalado no plástico do jeito que veio. E aí agora, nesse recesso, agora a gente teve 20 dias de férias do Mackenzie, e aí o lugar para onde eu viajei foi para livros, né? Então, esse aqui eu fui lá e peguei e me surpreendi. Eu esperava uma coisa, eu comprei pensando que era uma coisa e a outra completamente diferente, mas eu acho que para mim foi excelente. A dona Lia está esperando esse livro, eu vou levar para ela hoje, de tanta propaganda que eu fiz. E ele fala sobre o resgatando a missão, mas eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas eu peguei um capítulo especificamente. Então, vamos lá. A gente, para a nossa aula de hoje, a semana passada a gente falou leu Filipenses 4, de 4 a 7, e hoje o texto referência para a gente é Filipenses 4, de 10 a 13, mas aí a gente vai conversando isso ao longo da aula, ok? Não vamos ler nesse exato momento. E aí, para a gente começar essa aula, eu queria resgatar um poema de Luiz de Camões. Aí ele está de um lado, poema concreto, né, dentro da estrutura do desenho, e do outro lado aqui a letra para a gente. Então, o poema de Luiz de Camões, cantado também por... esqueci o nome dele agora. Renato Russo, exatamente. Cantada por Renato Russo. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais do que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. Então, este poema, o centro a temática, né? Então, no começo ele fala ele está descrevendo o amor, e ele está dizendo que é um contentamento descontente. E depois, na segunda estrofe, na mesma linha, ele vai dizer, na penúltima linha, aliás, ele vai dizer, é nunca contentar-se de contente. Então, ele está falando de uma medida de contentamento aqui, que nunca é plena. E aí, então, a gente hoje vai conversar um pouquinho, então, sobre o contentamento. E aí, eu apresento, então, para vocês rapidamente o nosso livro, meu, né? Mas está à disposição de quem quiser. Resgatando a Ambição, do Harvey Dave Hiver, ao contrário, é da Editora Fiel, e foi no congresso da Editora Fiel que eu fui, e o capítulo que eu gostei absurdamente é o Contentamento da Ambição,
que é do capítulo 7 deste livro, e não tudo o que eu vou apresentar aqui, tá? Em geral, eu não me atenho, acho que é uma coisa de professor, né, ater-se a uma única literatura. Então, tem coisas que, se você for lá nas páginas, você não vai achar lá, mas muitas ideias estão nas páginas do livro, mas tem outras coisas que não estão na página do livro, ok? Mas vamos, então, falar um pouquinho dessa questão hoje, então, dessa temática, deste contentamento. Na filosofia, e eu gosto muito de filosofia e tudo, não é o aprender, mas é o conhecer, porque o berço de tudo que a gente vê em termos de ciência, de conhecimento, ele parte da filosofia. Então, desde a medicina, as ciências, elas nasceram da filosofia, e eu não sou uma filósofa, mas eu gosto da filosofia. E o contentamento, ele é discutido pelos filósofos. Os filósofos estoicistas, Epitetos e Sêneca, eles têm, eu peguei uma frase de cada um deles falando sobre esse tema. Então, o nosso foco hoje não, a gente vai falar um pouquinho do Epiteto, o pensamento do Epiteto, então ele dizia, quem então é invencível? Aquele que não pode se aborrecer com nada fora da sua escolha racional. O invencível é aquele que dá conta de se contentar-se sempre, é isso que ele está dizendo. Quem então é invencível? Aquele que não pode se aborrecer com nada fora da sua escolha racional. Ou seja, depois que você tomou uma decisão, aquilo é o seu ponto e ela tem que te levar ao contentamento. E aí o Sêneca, ele vai falar que a alegria do sábio não depende de nada externo e não busca nenhuma bênção do homem ou da fortuna. Sua felicidade é algo dentro de si. Então, o contentamento você vai achar dentro da sua pessoa. E o Epiteto vai falar, você se contenta a partir do momento que você fez uma escolha racional e você diz, é isto. E aí a gente vai fazer uma contraposiçãozinha desse pensamento entre os estoicistas, e eu falo que eu gosto muito de Paulo. O Paulo é um cara super culto. Quando a gente lê os escritos de Paulo na Bíblia, quem leu Platão, por exemplo, tem muito de Platão, muito. Você lê os escritos de Platão, quando você chega em Paulo, algumas estruturas, a forma de elaborar, porque Paulo era um cara extremamente culto e Paulo conhecia os filósofos. E os estoicos, os filósofos estoicos, no tempo de Paulo, o Epiteto é um contemporâneo. Então, o Epiteto, ele ensinava que o elevado contentamento você vai alcançar a partir do momento que você chega num nível de indiferença em relação às coisas interiores. É como se diz assim, isso não me afeta. Quando a gente era menina, a gente falava, o que vem de baixo não me atinge. Como assim? Aqui eu acho o meu lugar, eu não me importo, você não consegue me ofender com isso. Então, o Epiteto, ele falava que para a gente achar um contentamento... Oi? Não, só completando aí, né? A gente falava de criança, o que vem de baixo não me atinge. Daí o outro chegava e falava assim, senta no formigueiro, então. Exatamente. Então, assim, o Epiteto, ele tinha mais ou menos isso. Ele falou assim, faça-se de indiferente, você tem que tratar aquilo que parece que vai te atingir com um grau de indiferença, e aí você vai conseguir... a partir da indiferença, você vai conseguir neutralizar aquilo que vem de ruim, como se assim, isso, eu não me importo. Era isso que os estoicistas ensinavam, e especialmente Epiteto. Seria o lugar da indiferença, como se assim, nada disso vai me atingir. E aí Paulo, ele tem uma visão completamente diferente de Epiteto, e ele conhecia esses filósofos da época dele, e ele diz, e assim, parece até que Paulo está dizendo, olha, o meu jeito de entender esse contentamento é outro. Então ele fala, aprendi a ficar satisfeito, e aí é uma paráfrase do que está escrito no texto, que é a nossa referência, ele vai dizer, ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aqui o autor, aqui ele propõe essa paráfrase, aprendi a ficar satisfeito não propriamente por mim,
mas suprido por Cristo. Então, é uma outra mentalidade de contentamento que não sou eu que arrumei um mecanismo interno para negar ou rejeitar ou deslocar qualquer tipo de insatisfação para o nível de isso não me atinge. Ele está dizendo, aqui não é propriamente por mim, eu dou conta disso, achar esse lugar de contentamento por conta de ser suprido em Cristo. Então, Paulo, tudo que a gente lê de Paulo nas epístolas, em nenhum momento daquilo que Paulo fala, que a gente lê de Paulo, vai dar a impressão que alguma parte da atitude de Paulo é de não se importo. Muito, não me importo, né? Muito pelo contrário. Paulo é extremamente intenso com relação ao que está acontecendo com as igrejas, o que está acontecendo com as pessoas, aqueles que se desviam, aqueles que se perdem. Ele não está num lugar de indiferença em relação às pessoas. Ele se importa, mas ele diz que ele achou o lugar da felicidade. Então, é uma contraposição do estoicismo, seria a questão desses filósofos defenderem que a gente chegaria à felicidade pela indiferença, e Paulo, não, pelo contrário. Eu acho esse lugar da felicidade não por mim mesmo, mas porque eu sou suprido em Cristo. Então, muitas vezes a gente acha, e aí o versículo de Paulo, ele fala, então, esse lugar da alegria, Paulo diz, por exemplo, no versículo 11 de Filipenses 4, ele vai dizer, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a gente, muitas vezes, a gente está vivendo os nossos dias e a gente tem uma tendência a achar que talvez isso tenha alguma coisa mais elevada do que esse momento que eu estou vivendo. Então, assim, tomar uma água fresca, um bom bate-papo com os amigos, ter esse apartamento que eu consegui aqui, ter comprado esse carro, não, deve ter alguma coisa a mais do que eu tenho no momento que me levaria a um lugar de felicidade. As pessoas têm uma tendência muito grande a considerar e a querer e admitir que a felicidade exige algo mais. Ninguém é tão bobo que seja só isso. E eu falo... Quando eu era menina, eu lembro que eu comprei um guardanapo uma vez e estava escrito, e aquilo me tocou muito. Ele falou assim, a felicidade está nas pequenas coisas. Se a gente não consegue ter esse nível de sensibilidade a essas pequenas coisas, a gente está sempre na expectativa e aí não é felicidade exatamente, é contentamento. Felicidade é um lugar muito exigente, a gente fala muito dele, e a felicidade como se fosse esse intangível aí. E o livro de Filipenses inteirinho, ele trata da alegria. O ponto central de Filipenses é a alegria. E aí, quem escreveu isso? Alguém que sofreu horrores. Quando Paulo faz a lista das coisas pelas quais ele passou, você fala, opa, nós. Não é... Teve uma vez que ele fala, por açoites não sei quantas vezes, em prisões tantas, em algemas, em naufrágios, em picado de cobra, era uma sequência tão grande de perseguições, de sofrimentos, de açoites, e ainda assim ele chega, e aí ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Não é aqui a ideia de uma felicidade circunstancial. Não se trata disso. O que a gente vê em Paulo aqui, então, é um aprendizado Ô, Mari, Oi? tem umas perguntas aí, uns comentários no chat. O Valdemar está dizendo assim, Paulo podia viver com alegria porque compreendia a vida sob o ponto de vista de Deus, né? É exatamente isso. E o Marcão está fazendo uma consideração, Epiteto viveu de 50 a 138 DC, né, na época de Paulo,
E Platão viveu entre 428 e 348 antes de Cristo. Antes de Cristo. Uhum. Isso. Aí ele diz assim, Epiteto quis responder duas perguntas. Como viver uma vida plena, uma vida feliz? Como ser uma pessoa com boas qualidades morais? Será que ele foi influenciado por Paulo? Então, é isso que eu falo. Eu acho riquíssimo quando a gente vai olhar para esses filósofos. O Paulo era um cara culto e então ele fala, os contemporâneos se influenciando, né? Então pode ser, Paulo está dizendo alguma coisa e contrapõe uma filosofia do momento, e Epiteto talvez chega a um lugar que fala assim, olha, faz sentido que esse outro está dizendo também, né? Eu acho legal. E os escritos de Paulo, gente, quando a gente lê os textos do Platão, nossa, eu pelo menos reconheço muito, muito. Eu olho e falo assim, gente, Paulo estudou Platão e já o Epiteto era contemporâneo mesmo, né? Um aprende com o outro, mas isso os sábios eles buscam isso, né? Paulo era muito culto, e Epiteto para a época, né? Tanto que ficou até hoje os pensamentos de Epiteto, os estoicistas, é uma escola bastante estudada ainda. Mas para nós aqui, o que a gente chama hoje, de acordo com o Berkeley é um outro teólogo, e ele escreveu um livro chamado O Segredo do Contentamento, é outro livro, não é o do Harvey. Ele fala que o contentamento pode ser definido como aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se deslicia na disposição sábia e paternal de Deus, em toda e qualquer situação. É muito meigo esse conceito, muito fofo, tanto que eu pus um desenho todo fofo, com cores fofas, mas alcançar este lugar, deste estado doce, sereno e gracioso, de se deliciar em qualquer situação, essa situação, se for uma promoção, se for conhecer uma pessoa maravilhosa, se for realizar a viagem dos seus sonhos, se for um filho que brilha seus olhos, ok. Mas esse estado interior doce e gracioso em toda e qualquer situação é algo realmente a ser aprendido. Quantos vão lembrar? Quem sabe jogar o jogo do contente? Marçal, se inscreverem aí no chat, você me avisa. Quem sabe jogar? Você sabe jogar esse jogo? Quem leu Poliana? Quem conhece, mesmo que não tenha lido, quem não leu, mas conhece a Poliana. Dag, conhece a Poliana? Não. Não? Conheço, não. Nossa, é um livrinho. Marçal, eu conheço e li, mas era um livro mais de menina, né? Era um livro mais de menina. Mas eu não é da época da Dagmar, por isso. Foi bom para você, Marcelo. Eu li já. Obrigada, é isso mesmo. Era um livro de menina, mas eu li já adulta. Eu li quando eu morava lá na Pompeia, em São Paulo. Eu pus ele no banheiro e só li no banheiro. Ele nunca. Eu vou confessar uma coisa aqui, já que a Irani não está aqui, ou ela está? Ela está? Ela tá. Ela tá. Mas tudo bem, vai sem problema. Eu li esse livro porque uma menina que eu paquerava no ginásio, eu vivia para cima e para baixo com esse livro. Então eu li para saber o que ela estava lendo. Só foi impressionar a menina. Então, a Poliana, ela faz o jogo do contente, né? A Poliana, ela fica órfã, pelo menos, gente, eu vou contar coisa que eu lembro de Três Antonte, né? Faz um certo tempo. Mas a Poliana fica órfã e ela vai morar com uma tia, e essa tia não é muito boa para ela, mas era o que tinha,
E ela fazia o jogo do contente. O jogo do contente, ela olhava a situação e ela falava, o que, que eu posso ver de bom nisso? Então, o jogo do contente era, em qualquer situação, ela procurar o que ela poderia tirar de bom daquela situação. E aí ela faz vários, e tem muita coisa, e ela ganhava, eles ganhavam, eu vou contar uma das situações, né, porque é como se joga o jogo, diante de uma situação difícil, você procurar o que é o bom. Por exemplo, eu fazia às vezes, eu falava assim, ai, perdi o ônibus, estou correndo, estava atrasada, aí perco o ônibus, aí você fala, ai, Deus sabe. Às vezes vai acontecer alguma coisa com esse ônibus, às vezes tem uma pessoa mal intencionada dentro do ônibus, às vezes... Não, Deus sabe, eu tenho que ficar feliz porque talvez vá vir um ônibus mais vazio em seguida, então eu vou achar o meu jeito de jogar o jogo do contente com a situação. E aí eu lembro que no meio das histórias, ela sempre recebia doação, e era sempre vinha dos missionários as doações a gente falava sacola das bênçãos, né? Ela tem um nome lá que ela fala, mas é como se fosse sacola da bênção. Então, ela usava roupa, ela usava calçado, ela usava as coisas que vinham nessa sacola. E ela queria, acho que, não lembro se era uma boneca, alguma coisa assim de presente. E aí, quando chegou a mala, e ela ficava eufórica com as doações, aí chegou a época de chegar as doações lá que os missionários tinham mandado, estava a jogar o jogo do contente. Ela falou, como é que fica feliz quando você quer uma boneca e o que você recebe é uma muleta? Aí ela disse, eu estou feliz porque eu não preciso desta muleta. Então, eu sou saudável e não preciso de uma muleta. Então, às vezes, nos falta, não que, às vezes, é lógico que o livro é todo romantizado e tal, então é muito encantamento, mas de vez em quando a gente precisa aprender a jogar um pouquinho o jogo do contente, porque a gente é muito folgado e abusado. Aí, agora, saindo de um lugar, então, Marçal, se era um livro de meninas e adolescentes, o Breve Catecismo de Westminster não tem nada de meninas e adolescentes, é extremamente profundo, e o Breve Catecismo de Westminster, nas perguntas 80 e 81, eles tratam da questão do contentamento. Ele vai pegar o 10º mandamento, que está lá em Êxodo 20, 17, que vai falar sobre não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. De acordo com a confissão de fé, este texto está tratando de contentamento. Então, se eu não é para cobiçar o do outro, nem a mulher, então é para eu estar feliz com o que eu tenho. É para você achar esse estado de felicidade naquilo que pertence a você, daquilo que foi dado a você, e não na busca do que é do outro. Então, as duas perguntas do catecismo: o que exige o 10º mandamento? Ele vai dizer que exige pleno contentamento com a sua condição e disposição caridosa para com o próximo daquilo que te pertence. Então, exige que você esteja contente e disposto a dar. E o que ele proíbe, então? Que é a pergunta 81. Ele proíbe o descontentamento, ele proíbe a inveja ou o pesar. Ai, só comigo, ai, não dou sorte nessa vida, ai, então, afeições, ele tá depressivo porque ele perdeu, ai, bateu o carro, amassou a frente, ele ama aquele carro, oh. E pronto, aí toda a sua função de vida tá posto naquela carro. Então, ele fala que o 10º mandamento, ele
Então, ele exige contentamento e ele proíbe inveja e descontentamento. Óbvio, nós sabemos que quando as coisas nos acontecem e não nos acontecem da forma como a gente esperava, o desapontamento é compreensível. Então, quando Deus age de um modo que não é o que eu queria, óbvio, a gente fica desapontado e é compreensível que se fique desapontado. Só que, assim, a gente tende a deixar que esse descontentamento apareça quando a gente entende que eu fui frustrado, as minhas expectativas, então aí a gente entrar naquela autopiedade, nada dá certo para mim. Esses dias, faz muitos dias, uma pessoa da igreja falou para mim que ele foi numa entrevista e não deu certo. Ele falou, eu pensava que agora as coisas iam começar a dar certo para mim. Eu não, sabe assim, a extrema autopiedade, eu pensei que as coisas iam mudar, parece que tudo é desse jeito para mim, sabe? E fica remoendo, por que Deus não permitiu que eu entrasse? Ele estava com dó de si, e a outra postura nossa, além de esse hashtag chateado com Deus, é a gente ter autopiedade, é a gente olhar para nós mesmos e ficar, coitado de mim, e aí eu falo, Deus, escuta, eu tinha te pedido, tô chateada com você. Eu trabalhei numa empresa que a gente tinha, era captação de recursos para uma entidade assistencial, e eu tinha uma chefe que ela fazia, ela comprou um São Pidão, um santinho lá, ela falava que era o São Pidão, que é quem está pedindo doação, e quando não batia a meta, ela punha o santo de costas para a parede, de castigo, para ver se ele resolvia atender a gente. Então, isso não tem nada de piedoso, né? Então, assim, quando eu estou nesse questionar de Deus, eu cair num nível de descontentamento, talvez aquilo que o Carlos Dado falou no sermão agorinha, talvez eu não esteja vendo as peças todas do quebra-cabeça que estão a serem compostos, essa história que está pela frente. Então, eu lembro que eu tive uma amiga que ela teve um problema muito sério, ela era super delicada, super sensível, que ela, assim, menina, sempre teve uma condição social muito, muito boa, tudo que precisava nunca faltou, teve oportunidade de viajar, morou fora. E ela, de repente, ela entrou num turbilhão de problemas e ela... Peraí, gente, que minha energia tá acabando e a minha fonte não tá alimentando aqui, peraí. Oi, entrei. Tô aqui. Eita, não. Marçal, a professora falou que quando é fazer barulho é para desligar o microfone, não é assim? O barulho é dela, não é o barulho meu, de fechar a gaveta e abrir gaveta disse que não estava no script da aula. O barulho é dela, não é meu, não. Mas eu vou aproveitar, já que eu estou falando. Já estou aqui de volta. Ela comentou com o pastor no culto, o pastor já deu umas deixas da aula de hoje, falou algumas coisinhas. Aliás, eu vi isso, e eu falei para ele assim, pastor, depois, se você quiser ler esse livro, eu gostei muito desse capítulo, pastor, estou indicando para o senhor. Aí eu acho que ele leu escondido e foi para lá dar spoiler. É verdade. Mas eu queria comentar só nessa questão da linha... Vocês podem comentar toda hora, a gente pode falar. Não, essa questão da linha aí da Poliana, né? Me lembrou, já que eu sou cinéfilo, né? Então me lembrou aquele filme, né? Muito bonito, que inclusive ganhou o Oscar de melhor filme, melhor ator, que é A Vida é Bela. Vocês lembram da saga, né? Segunda Guerra Mundial, um momento terrível, e o pai faz todo aquele jogo, né, com o filho, diante de momentos assim
tristes, né? Muito tristes mesmo, né? Então vale a pena também, quem não assistiu, A Vida é Bela, né? Ele foi meio poliana ali pro filho dele, né? Uhum. Então, eu estava falando da minha amiga, ela era toda assim, aquela menina delicadíssima, fina, sabe, de teatros chiques, shows chiques, intercâmbio no Canadá, toda fofa. De repente, ela começou a viver uns reveses na vida, assim, ela adoeceu fisicamente, de tanto que ela estava sofrendo, eu falava assim, nossa, é uma coisa assim, que isso traz pela frente? E aquilo, depois de um tempo, ela é muito minha amiga, e a gente conversando, eu falava assim, Deus tem alguma coisa para ensinar para ela, para fortalecer a estrutura egóica dela, para ela encarar alguma coisa pela frente. E depois de um tempo, ela teve um filho com síndrome de Down. E eu nunca vi uma pessoa tão maravilhosa, assim, toda aquela fragilidade dela foi embora. Ela enfrentou aquilo, assim, no dia que nasceu, até o marido me chamou e falou assim, você conta para os nossos amigos, porque ele me ligou e falou assim, aconteceu isso, a Elza acabou de saber, não vou falar o nome, a Elza acabou de saber, mas a gente, se você puder ligar para os nossos amigos e você contar, aí conta, uma outra amiga nossa em comum começou a chorar, tal. A Elza, ela incorporou aquilo de um jeito, então eu falava assim, tudo aquilo que ela passou antes, na verdade, era para forjar uma estrutura psíquica capaz de lidar com aquele momento e de uma forma brilhante. O menino ele é impressionante, a forma como eles encararam, como eles trataram. Nossa, o menino era, assim, fantástico, assim, uma coisa super bem, ele super estimulado, tudo. Então eu falo, na verdade, Deus estava preparando ela. Os puritanos, eles têm uma compreensão, essa frase que eu coloquei aqui, os puritanos, é a síntese do pensamento dos puritanos. Eles pensam que se você não tem aquilo que você deseja, anime-se, console-se e atente para isso. Você tem muito mais do que você merece. É bem duro para a gente, mas às vezes a gente tem as nossas ambições tão mal colocadas que, assim, quase, assim, tudo de bom deveria ter sido para nós. O prêmio melhor deveria ter sido para nós. A promoção deveria ter sido para nós. Então, as ambições da gente, elas precisam, a gente ter muita compreensão que elas são obras de Deus. Aquilo que não foi alcançado também foi obra de Deus. Então, senão a gente entra numa coisa de que cada vez que uma coisa não dá errada, que não dá certo, como a minha ambição particular esperava, eu entro num descontentamento, numa insatisfação. Agora também não quero mais brincar, não sou mais amiga de Deus, estou de mal dele, estou chateada e vou. E uma coisa é esse momentâneo, outra coisa é esse lugar, e achar esse lugar de contentamento, de acordo principalmente com o Harvey aqui, Dave Harvey, é uma coisa profunda, e os puritanos, eles colocavam isso. Então, esse pensamento aqui é do Harvey, tanto que está citado aqui embaixo, na página 154 ele fala disso. Você não vai achar a figura, porque fui eu que fiz, mas ele coloca desse jeito, ele diz que existe a ambição, e ele fala que a ambição a ambição do contentamento. O que a gente busca quando ele fala que nós temos ambições que são egoístas, que é a ambição que ela tem como desejo motivador a minha glória pessoal. Então, o meu descontentamento aconteceu porque aquilo que eu queria não aconteceu. E quando a ambição é piedosa, o nosso desejo motivador é a glória de Deus e não a minha. Então, quando a glória de Deus triunfa, o meu contentamento acontece. Não é quando eu triunfo, mas quando a glória de Deus triunfa. E era esse lugar que Paulo alcançava. Ele fala assim, então, por que eu estou feliz na prisão? Porque o evangelho está sendo pregado. Por que eu ainda assim me sinto feliz aqui? Porque a carta que eu mandei para a igreja X, a igreja se converteu e chegou ao arrependimento. Por que eu estou feliz neste lugar? Porque importa que o evangelho seja pregado. Então, na verdade, ele conseguia fazer esse deslocamento da glória, desse lugar. Então, ele fala que onde há a ambição piedosa, a gente consegue achar essa paz em relação ao que vem pelo caminho, porque a gente entende que está na mão de Deus e não na minha. A Flávia, ela fazia processos seletivos,
E aí eu comecei a falar com ela toda vez. Ela levava um não num processo seletivo, que assim, não levou muitos, mas logo que se forma, fica toda cheia de expectativas, e aí ela levava se era um não, aí eu falava para ela, Flávia, nós vamos nos colocar em oração, não para que você consiga este emprego, nós vamos colocar na oração que Deus responda a partir da resposta da empresa para você. Porque quando a empresa falar sim para você, você vai aceitar o emprego. Isso não significa que seja aquele que Deus tem de melhor para você. Aí você vai, a ambição é só para o ego. Ah, eu fui aprovada? Não. Vamos pedir a Deus aquele emprego que é a porta que ele abriu para você e que ele tem de melhor para você. Então, quando ele disser não, foi ele que disse não. Então, ele está cuidando do melhor. Porque senão, cada não que recebia era um tempo para fazer terapia com ela, para botar ela no lugar de novo. Então, a gente tratou disso. Depois de uma hora, eu falava assim, eu estou pedindo um namorado para Deus. Aí ela falava para mim, eu não quero um namorado, eu quero um marido. Eu falei, então, vamos orar a Deus para Deus só não mandar candidatos, mandar. Então, assim, você só vai achar paz se você achar este lugar de que a glória não é a sua, a glória é a de Deus. Esse filme aqui, o Marçal gosta muito de citar filmes, e aí a gente pergunta, quantas vezes a gente já quis deletar ou editar um pedaço? No filme Clique, ele aperta o controle remoto, ele vai lá, volta um trecho da vida e reedita. Muitas vezes, quando a gente acha que a gente está com o controle, a gente fica queria tirar esse pedaço. Para mim, esse pedaço não existia. Mas quando a gente entende o quebra-cabeça de Deus, por exemplo, não nos compete editar e deletar pedaços para a gente ficar mais feliz. Então, se eu estou em plágio. E eu já tinha feito esses slides, tá? Eu já tinha feito. Ô Marineide, Oi. Aproveitando, acho que você ia comentar talvez, mas eu gosto tanto desse filme, eu já assisti, sei lá, umas 5, 6 vezes, e uma das coisas impressionantes para mim nesse filme é assim, ele pula os pedaços ruins, né? Uhum. Assim, o cerne desse filme aí é ele pular os pedaços ruins. Por quê? Porque pulando os pedaços ruins, ele só vai estar naqueles bons e ele vai ser um empresário de muito sucesso, etc, etc, etc. Só que lá no finalzinho, ele descobre que exatamente aqueles pedaços mais ruins que eram os mais gostosos, os mais saborosos, os mais atraentes do ponto de vista de felicidade, né? Então, aquilo que você falou, aquilo que nós já comentamos da Poliana, da Vida é Bela, dessa sua amiga e tudo mais, né? Aquilo que Deus nos manda, aquelas coisas que Deus nos manda que aparentemente parecem tão ruins para nós, são as mais fantásticas se a gente for olhar depois o filme na nossa vida, né? Quantas vezes eu não ouço a minha sogra dizer que quando eles foram morar, a família deles, o casal e 3 crianças, naqueles apartamentos, acho que todos conhecem, ali perto do presídio, uns apartamentos bem pequenininhos, que era... eu não sei que cooperativa que construiu aqueles apartamentos ali no São Bernardo. Acho que todos lembram aí, ou conhecem aqueles apartamentos. É muito pequenininho ali, é muito pequeno mesmo. E foram os momentos mais felizes da família. Então, às vezes a gente não entende as dores que nós passamos. Uhum. Nós não vamos entender, talvez, esse período aí do Covid, lá na frente. Nós não vamos entender, ou melhor, não estamos entendendo agora. Não entende agora, vai entender lá na frente. Vamos entender lá na frente. É isso aí. Exatamente. Então, tá aqui, só para lembrar a gente, a questão aqui, o texto de Paulo, em Filipenses, ele fala, tem uma hora que ele fala, no versículo 4, Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E depois ele fala,
eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A gente já falou. Mas o Harvey, ele fala, não é um infinito desfile de progressos. Não é. Nossa vida não é essa linearmente cada dia mais feliz. Não é isso. Não é um progresso infinito. Então, eu acho lindo, acho que é Jó que fala, porventura, tendo recebido o bem, não receberia também o mal? Então, a gente não dá conta disso, a gente quer ser feliz, mas quer ser feliz só com o bom. E aí o Charles Spurgeon, que é o grande pregador, ele fala que existem graus avançados de humanidade. E no alto grau de humanidade, você sabe estar contente em todo e qualquer estado em que você estiver. E aí a pergunta do Harvey é para a gente, em que grau escolar você está na escola do contentamento? Fazemos birra ou punimos Deus quando ele frustra as nossas ambições? Também nem vou na igreja, Deus não me deu o que eu queria. Também não vou fazer doação nenhuma para PMT esse mês, porque também só perco dinheiro. Então, assim, como se a gente estivesse numa negociata e eu só vou ficar feliz se Deus me der exatamente aquilo que eu quero. Então, as birras, elas são próprias de quem está no jardim da infância. Quando a maturidade chega, e a gente falou a semana passada de maturidade espiritual, ela traz junto conosco uma matéria chamada contentamento. E aí, em que grau de humanidade você está, tem a ver com o quanto você dá conta de estar contente. Alguém? Marineide. Pode falar. Essa história, né, de você fazer essa troca com Deus, né? E mostrar aí a imaturidade. A gente vê isso no crescimento das igrejas neopentecostais, que se baseiam fortemente na teologia da prosperidade, né? Aí eu vou lá porque lá eu consigo. Eu dou o dízimo aqui e Deus me dá outra coisa, seja aqui no agora, que mais, ou seja, até eu vou ganhar um lote especial lá no céu, né? Não é nem isso. Isso já foi anteriormente, na época da reforma, era isso. Agora, na verdade, não é nem esperar o céu, é ter o retorno pronto aqui na Terra, né? Essa é a base. E essa é a falta do contentamento, né? Sim. E aí você fala, então, o que é? Você vai olhar essas igrejas, elas não têm maturidade espiritual, porque não alcança esse lugar. Então, se essa igreja não estou conseguindo o progresso que eu quero, eu troco de igreja para buscar na outra, né? Então, isso é barganha, e o cristianismo não é de barganha, na verdade. E o contentamento aqui, ele está dizendo que não é, essa escola não é disso que nós estamos falando, não é de ficar de mal de Deus. Quando a gente fica ficando de mal de Deus, sem nenhuma humildade de compreender a obra que ele está fazendo, eu acho lindo aquela música quando o Carlos Dado falou da quebra-cabeça, eu lembrei da música do Estênio Márcios, do Tapeceiro, grande artista vai fazendo o seu trabalho. A gente quer se contentar em cada pedacinho, e não esperar a obra de Deus para ver o efeito que aquilo teve, de quem ele forjou em nós. Então, o Tapeceiro, o grande artista, acho que tem a ver com isso. Então, aqui o Harvey, ele vai falar. Só lembrando aí, a gente às vezes não consegue ver no meio do caminho o que está por vir. Então, por exemplo, você agradecer por ficar 1 ano desempregado, você pode não entender no momento. Exato. Você às vezes entende 1, 2, 3 anos depois, você entende o motivo daquilo. Então, é aquele negócio, coisa que você passa e você fala, por que está acontecendo isso? Você não tem no momento, às vezes, a ciência, o conhecimento do que está acontecendo. Depois que passa, você viu, o efeito terapêutico foi esse, foi bom. Exato. Pode ter sido financeiramente difícil, mas depois foi bom. Você vê depois. Então, essa coisa da gente, desse aprendizado de humanidade aí, eu acho que é mais de maturidade exatamente do que só de humanidade, porque é uma humanidade e é de cristão, né? Então, ele fala, contentamento não diz respeito a reconhecer o quanto a vida é boa para você. Contentamento não é reconhecer quanto ela foi boa para você. Olha, gente, olha a casa que eu tenho. A gente pode ficar feliz com a casa que tem? Sim.
mas não é só de reconhecer nesse sentido, olha, estou muito bem. Não, mesmo quando as coisas não estão tão boas. Então, contentamento não diz respeito só a reconhecer o quanto a vida é boa. Boa no sentido de confortável, veio tudo que eu queria, conquistei tudo que eu sonhei. Não é só isso. Não advém também só de nos compararmos com o outro. Falar, ai, tudo bem, gente, eu sou uma classe média, eu queria ser rico e não sou, mas também, olha, 70% da população do país está pior do que eu. Então, não é de compararmos com outra pessoa, olhando para o fulano, assim, eu estou muito melhor que ele. Não é nesse sentido que vem o contentamento, e nem nessa ideia de conformismo, de que poderia ser pior. Porque quando a gente faz isso, a gente caiu num contentamento situacional. Então, estou contente quando em relação a outra pessoa, eu estou contente em relação a quanto a minha vida está boa hoje, eu estou contente quando eu olho para trás e vejo, dependente de um modelo do que for pior que eu. Eu quebrei uma perna, mas os outros quebraram as duas pernas. Então, olha, a gente colocou neste sentido toda a nossa dependência na situação. Marineide, Oi? Eu vejo também que o verdadeiro contentamento só é possível quando nós estamos cheias do Espírito Santo. Isso. Sem ele, nós não conseguimos ter essa visão, sabe? É muito difícil. Então, é só mesmo com o Espírito Santo que vai lá com seus gemidos inexpressíveis diante de Deus, para que a gente possa realmente conseguir, né? Pode ser um exercício racional, mas mesmo assim, em algum momento a gente falha. Agora, com o Espírito Santo, fica... Isso. Eu lembro de você contando, eu já falei isso em algum lugar, em outras vezes, mencionando você, que você lembra que você falou quando no acidente do seu filho, você pediu para Deus na hora, você fez uma oração para Deus, não me deixe ser... Não me tire a alegria de viver, né? Porque eu ainda tenho 2 filhos e o meu marido. E realmente Deus foi trabalhando essa alegria, né? Esse contentamento, apesar de tantas adversidades, né? Mesmo entregando para Deus, é Ele que nos proporciona isso. Isso. Então, ele fala, o Harvey e os puritanos também falavam isso, né? Eles falam que nós devemos sempre pensar assim, o que eu merecia? O que os meus pecados merecem? E aí, quando a gente olha para o que a gente tem muito mais do que a gente mereceria se fosse para olhar simplesmente pela condição de pecador que nós temos diante de Deus. Eu achei essa colocação também muito profunda. Aliás, eu fiquei encantada com o jeito como esse senhor me coloca. Talvez eu não esteja passando na profundidade para vocês, mas eu fiquei encantada. Ele fala assim, que o teste da diversidade. Quando os louvores nos chegam, ficamos mais humildes ou com mais fome de louvores? Ou com fome de mais louvores? Então, assim, quando eu estou louvado, eu não louvo a Deus porque eu estou sendo louvado. Eu fico com mais fome de louvor. Eu não sou humilde, eu não me rebaixo, eu não entro só no reconhecimento de Deus. Olha, foi Deus que capacitou, foi Deus que deu. Não. Quando os louvores nos chegam, eles não nos fazem mais humildes. Aquilo que o Marcelo falou lá do filme. Lá na frente, quando eu vou entender que aquilo tinha algo de grande para mim. Não, eu só quero os bons. Na hora que vem um louvor, o que eu tenho é desejo de que outros também, nossa, olha, vamos ver. Hoje em dia a gente vê isso até com curtida de post em rede social. O meu teve 5.000 views, o meu... Então, assim, você fica doido para de novo, porque aqui você vai pôr a sua alegria, o seu contentamento na aprovação, você está sempre nessa busca de mais e mais. Então, ele fala que isso não leva a gente ao contentamento, leva a gente a um eterno querer mais. E aí, eu peguei o texto de Salomão aqui, que nos lembra, como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim é o homem provado pelos louvores que recebe. Não pensar que é de louvores que nós viveremos, porque isso é uma prova.
é perigoso ao homem. Ele se perde, e aí aquilo que a gente fez vira a glória do eu e não a glória de Deus. Então ele coloca, e aí para a gente ir finalizando, ele coloca que a gente, diz que Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele diz, tanto sei ser humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele vai falar, então, alegrei-me sobremaneira, não digo isso por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. E aí a gente, quando lê, é muito fácil, também a vida que ele leva, olha, nunca passou por... Nossa, não, de Paulo a gente não pode falar. É palavra de um prisioneiro. Então, duas coisas que ajudam para a gente aprender também um pouco. Primeira coisa é a mente colocada, aquilo que a Dag acabou de falar, é quem tem o amor de Deus que acha esse lugar do pleno contentamento. É do Espírito que vem. Então, a nossa mente, ela precisa estar colocada nas coisas do alto. Ele fala que a gente deve ocupar-se mais em pensar nas misericórdias do que nas misérias. Eu olho mais para as misericórdias de Deus sobre a minha vida do que sobre as misérias da minha vida. Não tenho tudo o que desejo? Não alcancei, mas eu tenho o amor de Deus, eu tenho o Espírito que habita em mim. E aí ele, Colossenses 3:15, vai falar para a gente, pensai nas coisas lá do alto. Então, o contentamento, uma das coisas é pensar esse lugar que a gente é de pecador, pensar nessa dimensão, e isso eu acho que, por exemplo, tudo que a gente vê de islamismo, eles falam muito, tudo é que recompensa que eu vou ter, eles têm a mente totalmente voltada a uma recompensa, uma vida, mas de qualquer jeito eles estão colocando a mente em algo que é acima deles. Então, nós temos um Deus, nós temos o amor de Deus, nós temos um Deus que cuida de nós, que tem misericórdia de nós. Então, a primeira coisa para a gente é ocupar, para esse contentamento, a gente vai dizer que é um aprendizado e que a gente precisa meditar nas coisas do alto. A gente falou sobre as disciplinas espirituais semana passada, a meditação é uma disciplina espiritual. Eu tenho o amor de Deus. Se eu não tiver todo o resto, eu tenho o amor de Deus e Ele tem algo para mim, ele vai prover, ele vai cuidar, eu não estou vendo todo o quebra-cabeça, eu não estou vendo a obra da tapeçaria inteira, estou vendo uma cena, eu vou confiar, medite nas coisas do alto. E o segundo é pratique o exercício da gratidão. Se a gente não tiver essa sensibilidade para reconhecer que não merecíamos, as coisas nos vêm, e aí a gente vai achar que Deus não fez mais que obrigação dele. Quando a gente entende que nós não merecíamos, que Deus tá nos dando muito mais do que nós merecemos, nós conseguimos reconhecer com gratidão as coisas que nos vêm. Então, é você chegar no supermercado, você tá com muita pressa, e quando você chega lá, de repente, não tinha ninguém, estava super tranquilo, você pagou rapidinho, não teve problema nenhum. Uma vaga que você chega, eu lembro que uma vez a gente foi no Shopping D, tinha um menino da Confederação Nacional de Adolescentes lá em casa, quando a gente morava em São Paulo, ele queria um sapato que vendia numa loja específica do Shopping D, que é um shopping que lota, e era Dia das Mães. Aí o Dado falou, nós vamos no Shopping D. Eu falei, cara, nós não vamos achar vaga para estacionar. Não, mas acho que é Daniel, o menino. O Daniel quer um sapato, só tem lá, tá, nós fomos no shopping. Nós entramos, quando a gente chegou, assim, a gente olhou na porta de entrada do shopping, assim, bicadinho, tinha uma vaga. A gente bicou e o estacionamento estava lotado. A gente entrou, chegou na loja, foi aqui no Musecaus, 41, eu só tenho um par. Era o par dele. A gente pegou, voltou para dentro do carro e voltou para casa no instante.
Você fala assim, olha, isso é um presente, isso é uma coisa tão pequena, mas isso fez uma felicidade tão grande, era um carinho de Deus. Então, um farol verde, o carro que você tem, uma cama quentinha, o remédio que você pode comprar quando você está doente. Então, você fala, olhar para a miséria é olhar, puxa, estou muito mal. Olhar para a misericórdia e dizer, tenho condição de comprar esse remédio, tenho um convênio médico para ir no médico. Então, o contentamento, ele vem desse exercício, desse aprendizado. Eu aprendi, eu não era assim, eu era rebelde, eu era ingrata, eu era insensível, agora eu aprendi. Então, Colossenses 3,15, opa, um deles está errado. Um é ser de agradecidos, outro é pensar nas coisas do alto. Eu repeti, porque eu colei para editar, e eu não troquei o versículo. E 3... outra pessoa acha. O 3,15 é o ser de agradecidos. O pensar nas coisas do lado alto é antes. Eu só repeti. Então, vamos lá. O último. Então, uma das coisas e aí tem muito a ver com o que a Dagmar acabou de falar, nesse processo de aprendizado, o olhar naquilo que é permanente e que nunca será substituído. Se você olha para o cargo que você ocupa na empresa, se você olha para a condição financeira que você tem, se você olha para uma situação específica, só isso me deixa feliz nesse momento. Se isso passar, a sua felicidade passou também. Então, qualquer posição em que você se encontre, que acenda a sua paixão, ela só permanecerá por uma estação. Não faz muito tempo, eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, meu marido morreu, eu morro. Eu falei, mas você não pode. Ela falou, não, minha vida só faz sentido com ele. Aí eu falei assim, então, nós todos nós não somos permanentes. Nós passaremos. Nosso estado, por exemplo, minha felicidade é a minha carreira. A gente tem que ter muita ciência de que ela vai acabar. Um dia a gente vai aposentar. A gente não vai mais ter essa posição lá naquela empresa. Não é eterno. Então, se a gente colocar o nosso contentamento, os olhos nossos estiverem nisso, é isso que acende o brilho dos meus olhos, a minha paixão, vai passar. Então, só permanece por uma estação. O que é o permanente? Nosso contentamento tem que ser as coisas que são eternas. Algo que nunca será substituído. Somente Deus, o amor de Deus. O Renato Russo, ele fala do contentamento, é o amor que arde. O nosso amor é o amor de Deus, tudo há de passar, o amor permanece. A Coríntios 13 fala isso, tudo há de passar, então tem a fé, a esperança, o amor nunca acaba, o amor permanece. Quem é o amor? O amor é Deus, Deus é amor, Deus é eterno. Se todo o nosso contentamento não vier deste lugar, nós seremos sempre descontentes. Então, algo que nunca será substituído, Deus é eterno, Deus permanece para sempre, Deus não se aposenta, Deus não muda de condição. A nossa conta bancária, ela muda de condição de um momento para o outro, a nossa saúde muda de condição de um momento para o outro, os nossos vínculos afetivos, eles mudam, alguns se vão, deixam buracos, são perdas, mas os nossos olhos têm que estar além desse contentamento, a gente tem que estar com o olhar no que é eterno e permanente, e Deus é isto. Então, o contentamento do cristão, ele tem muito a ver com esse lugar do Espírito Santo, transformando a mente e o coração da gente, mudando a orientação de direção da nossa vida, e a conversão é exatamente isso. O contentamento do cristão, ele vem dessa compreensão de que a partir daqui, a seta que eu sigo não é mais a da minha vontade, é o que a Dag acabou de falar, o coração convertido, ele tem uma direção que não é a ambição egoísta, mas é a ambição piedosa, que é fazer a vontade de Deus. Ele está apontando para uma outra direção. Então, ele fala, o contentamento cristão é fruto de não possuirmos mais alta ambição
do que pertencer ao Senhor e estarmos totalmente a seu dispor, no lugar para onde Ele nos designar, no tempo que Ele escolher, com a provisão que lhe aprazer. Quando eu cheguei em Cachoeira do Itapemirim, quando a gente chegou, né, o Carlos Eduardo foi transferido para lá, e aí eu já estou finalizando, tá, gente? Eu tinha um senhor na igreja, ele chamava José. Ele chegou para mim e falou assim: o que traz pessoas como vocês para uma cidade como esta? Eu falei, mas por quê? Nós estamos felizes de estar aqui. Aí ele falou assim para mim: deixa o tempo passar, que eu quero ver se você vai continuar dizendo isto. Aí eu falei para ele no dia: eu trouxe o contentamento dentro... eu falei alegria. Eu trouxe a alegria dentro de mim. Eu não acredito que a minha alegria dependa da cidade que eu moro. Quando eu vim para cá, eu já trouxe a alegria dentro de mim. Eu não esperava que ela estivesse aqui para eu encontrá-la. Esse homem ficou tão, assim, indignado comigo, que ele era muito, muito, muito rabugento. Ele achou aquilo meio... Ele falou assim: espera o tempo passar e ele dirá. Eu morei 5 anos de lá e saí de lá feliz e grata pela oportunidade que Deus nos deu de morar numa cidade tão feia, tão quente, com pessoas tão maravilhosas e aprender tanto com aquelas pessoas. Mas eu fiquei contente do primeiro ao último dia, que eu gostava de estar com eles. Então, contentamento, e esse é o nosso último slide, ele é um dom, é aquilo que a Dag falou, vem do Espírito, ele é um dom da graça de Deus, é um favor que o Espírito Santo nos concede a partir da presença dele conosco contra as nossas frustrações. É quando a gente olhar a direção que as coisas estão tomando, pensar que quem dá a direção para o nosso barco é Deus. Então, resista à tendência materialista e egoísta na sociedade que nós vivemos, que se satisfaz com pouco e se preocupa muito pouco com o espiritual. A gente deve o contrário, nos preocuparmos muito mais em dar ao outro o conhecimento de Deus e proporcionar a eles um conhecimento do que é o bem-estar espiritual. Às vezes a gente se preocupa muito simplesmente com o material, ou às vezes nenhum nem outro, mas o foco é realmente que o contentamento cristão, ele vem de uma condição de bem-estar espiritual, que só o Espírito Santo pode nos dar. Era isso que eu tinha para compartilhar do que eu depreendi dessa aula. É lógico que tem outras coisas que o autor põe, mas o tempo também nos limita e já extrapolou. Queria colocar à disposição para quiserem comentar, compartilhar, conversar, contribuir, estamos aqui juntos. Alguém? Marineide, o versículo de Colossenses, que estava trocado, talvez encerra essa questão bem mandamento de Deus, né, para as nossas vidas. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e nós somos ressuscitados, porque nós temos a Jesus como nosso Salvador, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 1 e 2. 3:1. Exatamente. Na hora que eu colei, eu copiei para colar, e aí eu não editei. Mas é exatamente isso. Essa nossa mente com foco principal nas coisas espirituais. Amém. É essa a palavra. Deus abençoe vocês. Obrigada. Obrigada, Roberto. Mais alguém? Marineide, brincando um pouquinho, não de assim, parte espiritual da vida, mas assim, você vai ao trabalho, você vai em cidades ruins, cidades boas e tal. Se você vai para uma cidade e fica só vendo a parte ruim da cidade, você não aguenta muito tempo. Daqui a pouco você quer chutar tudo, você não quer ver. Então você tem que pegar nas cidades, mesmo que sejam ruins, às vezes não tem infraestrutura, não tem certas coisas,
você vê o que tem de bom. O que tem aqui para que possa? Tá um pouquinho da Poliana lá do Marçal, né? Então, o que tem aqui na cidade? Ou seja, aqui não é para passear, então tem uma infraestrutura melhor. Não, aqui é de passeio. Então, consiga ver o que tem de bom nos locais. Deus te colocou lá e te deu coisas lá para você ver também, para te contentar. Isso que eu falo, essa experiência nossa, quando eu cheguei àquela cidade fazia 42 graus, a gente melava, tudo era morro para você subir, aquelas casas feias. Aí eu falava, mas minha casa por dentro era a mais bonita que eu já morei, era chiquérrima, 3 andares, monstro. Mas eu falava, quando você saía na rua, aquele calor insuportável, você melando. Mas eu falei, eu nunca vi um povo tão afetuoso, tão espiritual. Achei maravilhoso, maravilhoso. Eu falo que foi um presente de Deus morar com aquelas pessoas. Gente, é isso. Obrigadíssima pela contribuição. É que você está cheia do Espírito Santo, né, Marineide? É, Espírito Santo, exatamente. Marcos Rocha, olha, Marçal, você viu o comentário do Marcos, que acha que é uma abordagem legal para a gente fazer, fazer uma Boas Novas. Marcão aí me compromete, porque a Irani está presente aí. Muito bom. Ô, Marçal, ó, precisamos proibir esse negócio de professor ficar combinando com o pastor os temas do dia, viu? Isso, eu vou, ele já chegou aqui, eu vou pegar no pé dele, porque ele, inclusive, eu falei para ele, cadê meu livro? Ele falou, não, tá aqui. Mas eu li esse livro, acho que na segunda, terceira semana de maio, mas na hora que eu li, tá cheio de marcaçãozinha aqui, eu pus um monte de abinha aqui, eu falei, mas nenhuma me encantou mais do que o 7º capítulo, que é esse. Eu acho um tema fantástico, assim, é muito importante pra gente, muito importante. Até porque tem a ver com o que a gente falou semana passada, a saúde emocional e espiritual tem muito a ver com essa capacidade de contentar-se, né? Exato. Então tá, gente, isso. Deus abençoe vocês. O Tapeceiro é a música do João Alexandre ou é outra música? É do Stênio of Márcios. Stênio Márcio, exato. É maravilhosa, vale a pena ouvir também. Muito bom. Tá bom? Muito bom mesmo. Gente, ok, obrigado. Tenham um bom dia. Um bom dia para todo mundo aí, feijoada na mesa, né? Exatamente, vamos compartilhar feijoada hoje. E Deus, assim, se você abriu a janela, pelo menos aqui em Valinhos, se você abriu a janela e viu um friozinho, um vento, etc, foi Deus que proporcionou para comer feijoada. Combinar melhor, né? Ontem estava muito quente. Verdade. Então tá, gente. Abraços. Um abraço, então. Um abraço para todo mundo também. E abração. A próxima aula. Semana que vem. Do Marçal. Exato. Vamos lá. Tchau, gente. Um abração.